Você tem medo desse barulhinho? Hoje no programa Falando sobre Saúde, se você seguir as dicas dadas pela doutora Grace Mendes, você vai ver que não precisa ter medo. Em seguida também vamos ter Observando o Mundo e dicas sobre saúde. Não saia daí. Olá, estamos iniciando Falando sobre Saúde e hoje estamos aqui no consultório da doutora Grace Mendes, cirurgiã dentista, que vai nos esclarecer a respeito de saúde bucal. Doutora Grace, o que é cárie? A cárie é uma doença infecciosa causada pela placa bacteriana, que na verdade é a associação de resíduos alimentares que ficam aderidos à superfície dental, né, quando não há uma boa higienização, com as bactérias, com um determinado tipo de bactérias que existe na cavidade bucal. Essa associação leva a uma decomposição dos alimentos pelas bactérias, que leva à produção de um ácido, que é capaz de dissolver a estrutura dental sadia, causando a cárie. E a cárie, ela pode ser transmitida de pessoa para pessoa? De maneira indireta, sim, porque assim, o contato salivar pode levar à troca de milhares, né, de bactérias entre duas pessoas. Por exemplo, uma mãe que prova a papinha do seu bebê antes de levá-la à boca da criança. Então, se ela tem um determinado, né, elevado número de bactérias que causam a doença cárie em boca, ela vai acabar transmitindo essas bactérias para o seu filho. Então, assim, todo tipo de contato salivar, como beijar, né, beijar na boca inúmeros parceiros diferentes, compartilhar talheres, escovas de dente, dar selinhos em bebês, que muita gente faz, porque a gente vê muitos pais fazendo isso, né? Isso também, sempre que possível, né, evitar. Se deve evitar para evitar controlar essa troca de bactérias entre as pessoas, entre uma pessoa e outra. E o que pode ser feito para evitar, além disso que você acabou de falar? O que mais? Para evitar a doença cárie? Isso. Assim, primeiramente, uma boa higiene bucal, é indispensável. E em segundo lugar, é importante controlar a frequência da ingestão de certos alimentos que se tornam mais, né, prejudiciais aos dentes. E como é que pode... Você falou sobre uma boa escovação. Tem pessoas que sangram bastante quando escovam ou quando passam fio dental. O que pode ser feito? É normal isso? Não é normal ter sangramento durante a higienização. Sempre que houver esse tipo de problema é porque realmente existe algo errado, tá? Ou o fio dental e a escovação estão sendo feitas de maneira incorreta, né? De maneira agressiva, causando lesões à gengiva, ou então realmente existe algum problema, né, de inflamação já instalado, tá? Esse problema, geralmente a principal causa é a falta de higiene, a higiene inadequada, mas pode ter outras causas também, às vezes próteses mal adaptadas, excessos de restaurações, né, entre outros fatores. Então, o ideal é que se consulte um cirurgião dentista para que ele possa ajudar no diagnóstico das causas e verificar qual é o melhor tratamento. Estar sempre visitando o dentista, né, também é uma forma de cuidar. Exatamente, com certeza. Agora, existe algum tipo de alimento que cause mais cárie que outros? Então, a gente ouve muito falar dos vilões, que são os doces, né? Que todo mundo fala que são os principais. Mas não somente os alimentos doces. Todos os alimentos que têm uma quantidade bastante grande de carboidrato, como as massas, as bolachas, pães, que são alimentos mais pegajosos, eles ficam mais tempo aderidos na superfície dental. Então, o que acontece? Eles acabam sofrendo uma maior fermentação por parte das bactérias, o que aumenta o risco à cárie. Então, esses alimentos, eles devem ser consumidos menos vezes ao dia, de preferência só nas refeições, nos horários das refeições principais, para evitar que a gente tenha diversos, né? Evitar ficar beliscando alimentos o dia inteiro, principalmente se não se puder fazer a higienização logo em seguida, para evitar que exista esse ataque ácido pelas bactérias, né? Pela decomposição das bactérias
a esses alimentos. Certo. E sobre tártaro? É uma coisa que se fala no dia a dia a respeito de tártaro. O que forma o tártaro? Tá. Principalmente isso, o que forma? Tá. O tártaro, na verdade, ele é a placa bacteriana, que é esse resíduo, essa película que se forma sobre os dentes, né? Envelhecida. Ela é uma placa que fica acumulada, né, ao longo de alguns dias, e a própria saliva, como contém muitos sais minerais, ela acaba, esses sais minerais acabam se decompondo sobre a placa e petrificam. Então, essa placa bacteriana petrificada é o tártaro. Se o tártaro ele não for removido logo no início, ele pode vir a trazer outros problemas, principalmente para as gengivas, porque ele começa a comprimir as gengivas e leva a uma inflamação constante, né? Então, é recomendado que sempre se faça limpezas frequentemente, né, para haver essa remoção desse tártaro, para não haver comprometimento das fibras que sustentam o dente, do osso ao redor do dente, né? Através dessa inflamação bacteriana que existe ali. Então, essa doença, quando já há envolvimento das fibras, né, do ligamento que sustenta o dente e do osso, é o que a gente chama de doença periodontal. Também é bastante divulgada. Eu ouvi falar, eu quero tirar a dúvida também minha agora, que o tártaro, quando se ele acumula e que ele se solte, entre na corrente sanguínea, ele pode ser prejudicial ao coração?